Bom, depois da parte 1 e várias coisas têm acontecido, né, no Cruzeiro de lá pra cá, eu quero trazer aqui uma parte 2 nesse vídeo de jogadores que, na minha opinião, não devem continuar no Cruzeiro para a próxima temporada. Eu vejo que essa lista vai aumentar ainda mais, não acho que vai ficar, por exemplo, uma lista de 11, 12, 13 jogadores pro ano que vem, exceto alguns atletas da base, né? Que, por exemplo, o Giovanni Jesus. Não acho que ele vai sair do Cruzeiro, porque é um cara que tem 21, 22 anos de idade, tem um contrato longo, então não é nesse sentido. Mas alguns que fizeram parte da campanha do Cruzeiro no acesso na Série B para a Série A e que não devem continuar pro ano que vem. Enfim, uma lista bem grande aqui de jogadores para trazer nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e conto com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa marca de 36 mil inscritos e 300. Então, cada um que se inscrever aqui vai me ajudar demais. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tenho um recado para vocês da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas com boas cotações nos jogos de hoje de manhã, pelo campeonato, no caso, da Inglaterra. Hoje não tem futebol brasileiro no domingo, mas tem 11 horas Arsenal e Nottingham Forest, no caso uma vitória do Arsenal em casa pagando 1.16, caso você queira apostar, por exemplo, vai vencer mais do que 2, 3 gols, um placar determinado, você ganha mais do que esses 1.16 a cada real apostado, um empate 6,16 e uma vitória do Nottingham Forest fora 11.40. Um pouco mais tarde, 1h15, tem esse jogão entre Manchester United e West Ham, vitória do Manchester 1,59, empate 3,80 e uma vitória do West Ham fora 4,51. E outros jogos do Campeonato Espanhol, destacar aí Real Madrid e Girona, meio-dia e 15, e Atlético Bilbao e Vila Real. Então, para você começar a apostar lá na Sportpix, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você pegar nesse link aí e começar a apostar. Bom, então, para começar essa lista, eu vou até deixar esse notebook aqui comigo e vou ir lendo aqui com vocês, né, alguns nomes e estatística, né, que eu gosto de falar aqui, quantos jogos ele jogou, quanto tempo que ele não joga. Então, eu achei melhor do que ficar aqui pelo celular, porque eu tenho, no caso, um vídeo mais descontraído, né, sem aquele tanto de roteiro, mais descontraído aqui para vocês. E é uma lista bem grande de jogadores, então já para começar rápido, eu acho que aí, é a minha opinião, tá? Lembrando, não é informação, nossa, é exclusivo, Cruzeiro News, Gustavo Cruzeiro News apurou isso. Não, é só o que eu acho, eu como torcedor. Esse canal aqui é muito mais como torcedor do que como jornalista, né? Que nossa, eu acho, eu tenho a fonte, a informação de que vai ser isso. É mais uma visão minha como torcedor, tá? Então, para deixar claro aqui para vocês. O primeiro é no caso do Gabriel Mesquita, jogador aí que tem seus 24 anos de idade e que fez a sua estreia, né, contra a equipe do Novo Horizontino fora de casa. Aí você deve estar me perguntando, né, mas, pô, Gustavo, ele jogou bem, o Pesolano elogiou ele, até a torcida, né, tem moral com o goleiro, que foi bem, realmente, eu gostei da atuação, e ele não vai ficar? Sim, da mesma forma que eu acho, por exemplo, igual foi confirmado que o William Oliveira não fica pro ano que vem, sabe? É um cara que foi bem, foi titular, mas que ano que vem a história é outra. E o Cruzeiro, além disso, se fosse só para pensar se ele ia continuar pro ano que vem ou não, eu já falaria que não, porque jogou só uma partida no ano. Mas, além disso, o Cruzeiro já tem um acerto bem encaminhado com o goleiro Anderson do Atlético Paranaense, então inviável, na minha opinião, o Gabriel Mesquita continuar aqui no clube, tá? O Gabriel Mesquita aí que tem 23 anos de idade, é muito novo, eu não sei se o Cruzeiro ali, no caso, poderia pensar em estender o seu contrato e emprestar ele para outros clubes, porque realmente é um cara que parece ter muito potencial. Surgiu na base do Atlético Paranaense, né? E depois começou a ter muita sequência, principalmente na equipe do Guarani, onde se destacou na temporada passada, 2021. Disputou 24 partidas com um goleiro de 22 anos, bem bacana. O contrato dele com o Cruzeiro vai até o final de 2023, então acho que o Cruzeiro aí deve tentar emprestar o jogador, repassar assim para um outro clube, que eu acho que o mercado é o que não falta, tá? Por conta aí dele ter tido uma excelente participação no ano anterior. Tem outros goleiros aqui, igual, por exemplo, o Denis. Eu acho que ele deve continuar assim pro ano que vem, então não vou citar para não ficar um vídeo aqui de 40 minutos, por exemplo, tá? Igual aí os goleiros do Cruzeiro, pelo menos de acordo com o Goal, o Gol, que aparece no time principal, né? Que treina, por exemplo, o Rafael Cabral, o Denis, o Gabriel Mesquita, o Ezequiel e o Rodrigo Basílio, além do Otávio, que tem 16 anos, né? Mas não conta o Ezequiel aí e o Rodrigo Basílio. Eu acho que em breve também vai ser o terceiro goleiro da Raposa. Então, indo agora para a zaga, e só lembrando, eu não vou citar aqui igual o zagueiro Pedrão, os defensores, né? O Pedrão, o Giovanni Jesus, o Everton, o Kaique, deixa eu ver mais outro aqui, o Juan Santos, porque eu não acho que os jogadores da base poderiam entrar nessa lista, né? Porque eles podem ser emprestados a qualquer hora, ou, por exemplo, ainda continuar jogando pelo Cruzeiro no time sub-20 e subir alguns jogos pro principal. Então não vou ficar falando sobre cada um desses casos. O primeiro zagueiro aqui é no caso do Zé Ivaldo, tá? Não acho que ele deve continuar no Cruzeiro pro ano que vem, contrato de empréstimo junto ao Atlético Paranaense até o final dessa atual temporada. Então é um empréstimo que já está se encerrando e você deve perguntar, mas por que, Gustavo, o Cruzeiro então não tenta comprar o jogador?
dentro da Raposa tem sim um movimento, aí sim informação, no caso, para ter interesse de continuar com o Zé Ivaldo, mas não seria nada fácil. Por quê? Porque pelo Atlético Paranaense, eu tenho certeza que o Zé Ivaldo, se estivesse ontem na final da Libertadores, ele seria o titular, marcando o Gabigol ali, eu tenho certeza, ele iria ser o titular do time. Então o Atlético pro ano que vem, precisando de um zagueiro, vai fazer todo o esforço para ele realmente continuar no clube, e tem um contrato bem longo ainda com o Atlético, então eu acho que não vai ser um problema. Nessa atual temporada, 32 partidas, 1 gol e 3 assistências. Eu até vi muita gente criticando a gestão do Ronaldo, falando, nossa, mas por que pega o cara por empréstimo e não coloca um valor fixado? Eu vejo que, por exemplo, ele já saiu, foi um milagre, na minha visão, ele aceitar sair do Atlético Paranaense para ser titular numa Libertadores, para ir jogar no Cruzeiro na Série B. Realmente, nossa, ele realmente caiu mesmo de cara no projeto, né? Viu ali o Ronaldo, ligou para ele, o Pesolano, o Pedro Martins, conseguiu convencê-lo, e que bom, agradecido demais ao Zé Ivaldo por ter vindo jogar no Cruzeiro. Realmente, o cara merece palmas e o reconhecimento de toda a torcida da Raposa. Então eu vejo que o Zé Ivaldo aí deve voltar para o Atlético Paranaense. E se for para comprá-lo, se por exemplo o Matheus Bidu vale 6 milhões, na minha visão, tá? Acho que o Zé Ivaldo para sair do Atlético menos do que 12, 15 milhões de reais, de forma alguma eu acho que vai acontecer, porque o Atlético vai buscar um reforço no mercado, sendo que já tem um jogador emprestado no Cruzeiro e que foi titular na campanha da Copa do Brasil e o título da Sul-Americana ano passado. Eu acho que não, tá? Então o Zé Ivaldo, acho complicadíssimo imaginar o Cruzeiro querendo comprá-lo, e principalmente o Atlético Paranaense tem interesse de vendê-lo, o jogador. Lembrando que o Zé Ivaldo, ele já falou que tem uma identificação muito boa com o clube, e que se pudesse ele continuava assim, né, para o ano que vem. Outro aqui nesse vídeo que eu acho que também ficou óbvio nas últimas semanas, que é no caso do Matheus Bidu, jogador aí que tem 23 anos de idade e um direito de compra fixado em 6 milhões a 6 milhões e meio de reais junto ao Guarani. 38 jogos na atual temporada, 3 gols e 3 assistências. Ele que voltou a jogar, né, depois desse jogo aí contra o Novo Horizontino, jogou 62 minutos, fez um gol, e o último jogo que ele tinha jogado foi contra o Ituano, dentro de casa, Ituano, Ponte Preta e Operário, os últimos 3 jogos dele antes desse do Novo Horizontino. Então não estava sendo tão aproveitado assim. Eu vi até gente falando que ele não iria mais jogar, porque tinha no contrato que se ele entrasse mais um jogo, o Cruzeiro era obrigatório a comprar ele. Eu acho que isso não existe não, tá? É só uma opção mesmo, até porque o Guarani, propostas não vai ser o que vai faltar. Até o Nicola mesmo disse que os times grandes do futebol paulista, só o Palmeiras que não demonstrou interesse. Então o Corinthians, o Santos, o São Paulo vê com bons olhos o Matheus Bidu, e o Guarani não pensa em vendê-lo por menos do que 10 milhões de reais. Será que não compensaria o Cruzeiro, por exemplo, pagar 6 milhões e repassar ele já de cara para um Corinthians, para um Santos, por exemplo, só supondo, né, por 10 milhões de reais? Talvez, né, uma troca ali já garantida, mas enfim, é um jogador que eu vejo que não deve continuar aí pro ano que vem. Outro aqui nesse vídeo, o zagueiro Wagner Leonardo, de 23 anos, o Cruzeiro já comunicou, de acordo com o portal torcedores.com, que não vai querer mais o jogador. No caso, agradeceu aí os serviços prestados, 23 anos de idade, vai retornar ao Santos, onde tem contrato por mais uma temporada. Nesse ano pelo Cruzeiro, 6 partidas, 1 gol marcado. A questão é que o Wagner Leonardo não teve muito espaço, porque ele começou a Série B como titular naquele jogo contra o Bahia, não foi bem, tá? Acabou sendo expulso, errou em um dos gols, na minha visão. E o Oliveira, o Eduardo Brock e o Zé Ivaldo encaixaram num esquema de 3 zagueiros que foram inacreditáveis, né? Jogaram demais e não deu chance nenhuma aí pro Wagner Leonardo na sequência do ano. Apenas 6 partidas, 1 gol. Jogou aí o último jogo que ele marcou, né, contra o jogo contra a equipe do Vila Nova, jogando no Mineirão. Deve retornar ao Santos, onde já tem, né, várias partidas no time principal, e ano passado se destacou pelo Náutico, jogou também por empréstimo no Fortaleza no início dessa temporada. E você concorda com esses nomes? Discorda? Enfim, só lembrando que eu tô falando que esses não vai continuar, e quem eu, Gustavo, acho que vai continuar. O Oliveira, eu nem vou explicar muito, tá? Eu vou falar só os nomes que eu acho que vai continuar. O Oliveira, o Wesley Gasolina, Eduardo Brock e o Luiz Felipe, eu acho que devem sim continuar, além do Marquinhos Cipriano. Caso você queira ver por que eu acho que eles vão continuar, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, na tela final, quando terminar aqui esse vídeo, do outro que eu trouxe para vocês, falando dos jogadores que, na minha opinião, devem sim continuar no clube. Dando sequência aqui no vídeo, entrando agora nos meias/volantes, quero começar com o William Oliveira, confirmado aí no caso, já falando que ele não vai continuar no Cruzeiro pro ano que vem, 29 anos de idade, o volante aí que foi muito bem nesse ano, somando 42 partidas e 2 gols marcados. Para você ter uma ideia, né, o tanto que é absurdo. Dos últimos, deixa eu ver até aqui, ó, cara, quase 10 jogos do Cruzeiro, ele foi titular em todos, e mesmo assim não vai continuar pro ano que vem. Isso aí para mim é a prova absoluta que o Cruzeiro vai fazer uma reformulação
absurda para a próxima temporada e quase ninguém vai ficar desse time do Cruzeiro, tá? Realmente, assim, dos que foram titulares e que vão continuar pro ano que vem, acho que pouquíssimos. Por exemplo, eu falei aqui o Kaique e que por exemplo, acho que o Luiz Felipe também deve continuar pro início do ano. Não quer dizer que eles estão contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, eu acho que do time titular do Cruzeiro, sei lá, dos 11 titulares, mais uns 6 ali que fizeram um papel importante, 7, acho que no máximo ali uns 5, 6 devem continuar no Cruzeiro, que igual eu vou falar minha opinião sobre os principais, os pilares que vão continuar para a próxima temporada, o que eu acho, né? O William Oliveira, que tem contrato se encerrando no final desse ano, a grande questão dele é que, apesar das 42 partidas, 2 gols, ele teve aquela lesão no ombro direito contra o Fluminense, naquele jogo que o Cruzeiro acabou sendo goleado no Mineirão contra a equipe do Fluminense na Copa do Brasil, e depois disso ele voltou, né, a ter sequência nesses últimos jogos da Série B por conta de suspensão do Felipe Machado, suspensão do Neto Moura e lesão do Neto Moura nos últimos jogos. Então o William Oliveira aproveitou, mas não deve continuar assim pro ano que vem. Desejo sorte também para o atleta, muito grato aí pelos serviços prestados, mas não deve continuar. Eu acho um bom jogador, tá? Não acho que seria ruim, por exemplo, o Cruzeiro renovar com ele para ser um 13º jogador, mas de acordo com as apurações, não deve continuar no clube pro ano que vem. Outra coisa que acabou prejudicando foi o Neto Moura, que foi comprado em definitivo do Mirassol, e o Felipe Machado renovando também com o Cruzeiro. 2 jogadores para essa posição, com o contrato do Felipe Machado até o final de 2024. Dando sequência aqui, outro que na minha opinião não fica, o Leonardo Paes, jogador de 28 anos de idade, meia central, meia direita, que de acordo com o Globo Esporte, ele não vai continuar para o ano que vem. E já era de se esperar também, contrato se encerrando no final desse ano, foram até aqui 17 partidas pelo Cruzeiro, 1 gol marcado. Ele que já tinha trabalhado com o Pesolano lá no futebol uruguaio, né? No caso, ele jogou com o Arrascaeta no Defensor do Uruguai, na base e no profissional, e encontrou com o Pesolano lá no Torque em 2018, onde ele fez 35 partidas pela equipe, e foi também no Juarez do México, onde ele não trabalhou com o Pesolano, mas jogou na mesma liga, fez 14 partidas, 1 gol pelo Juarez. Então foi aqui pelo Brasil uma passagem curtíssima, bom o desempenho também dele, fez ali um gol contra o Operário, uma vitória fora de casa, não deu um espetáculo dentro de campo, mas achei uma boa contratação, que foi barata. Se não me engano, a multa rescisória dele foi R$50 mil para tirar ele lá do Montevidéu, onde vinha sendo titular pela equipe uruguaia. Outro aqui nesse vídeo, o meio campista Chay também, que já era de se esperar o jogador não continuar no Cruzeiro. Ele que está emprestado pelo Botafogo, ganha um salário próximo de 150 mil por mês, de acordo com torcedores.com, e o Cruzeiro vai devolver assim o jogador para o Botafogo, não vai pagar ali quase 2,5 milhões de reais, que era a opção se o Cruzeiro quisesse ficá-lo, né, de comprá-lo junto ao John Textor do Botafogo. Então 6 partidas na atual temporada, uma assistência, ele que havia se destacado na Série B do ano passado pelo Botafogo, onde ele havia feito 31 jogos, 8 gols e 8 assistências só na Série B do Brasileirão. Realmente foi um fenômeno, né, no Botafogo ano passado, mas aqui pelo Cruzeiro realmente não conseguiu jogar. E teve um problema de lesão recentemente também, que acabou complicando, né, de vez a chance dele jogar aí, no caso, pelo Cruzeiro. Lembrando que o último jogo dele foi contra, no caso, a equipe do Operário, numa vitória dentro de casa, no Mineirão, jogou 12 minutos apenas. O último jogo que ele começou como titular foi contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, que eu estava nessa partida, dia 21 de agosto, olha o tanto de tempo que ele tem, que ele não joga como titular pelo Cruzeiro. Deu assistência na vitória no empate 1-1 contra a Chapecoense, no Mané Garrincha, para aquele gol de escanteio do Oliveira. Então, na minha opinião, também o Chay não vai continuar também com informações para o ano que vem. Outro aqui, o Pedro Castro, que foi titular contra o Novo Horizontino, e é também de se esperar. Se o William Oliveira for titular, não vai continuar. O Pedro Castro, que tem sido reserva na posição e ficou muito tempo sem jogar, eu acho que também não vai continuar também. Tem apenas 29 anos de idade, nesse ano jogou pouquíssimo, né? Foi campeão, assim como o Chay, da Série B ano passado pelo Botafogo, fez 23 partidas e 1 gol marcado pelo Cruzeiro até aqui. Ano passado foi bem, né, pelo Botafogo, 38 jogos, 5 gols e 3 assistências. Já havia se destacado pela Tombense e Avaí antes de chegar no clube, principalmente pelo Avaí, onde fez mais de 120 partidas. E, enfim, jogador que fez o papel dele, muitos altos e baixos. Não tenho nada contra, falo, nossa, esse cara aqui não honrou a camisa do Cruzeiro. Não, eu discordo, tá? Eu acho que o Pedro Castro, se tivesse tido mais espaço pelo Cruzeiro, teria até sido titular, por exemplo, numa campanha da Série B, assim como foi, por exemplo, pelo Botafogo na temporada passada. Outro aqui nesse vídeo, o Pablo Cires, que até o próprio Globoesporte.com fez uma matéria, ele e o Leonardo Paes, falando que eles não devem continuar para o ano que vem, e eu concordo. Até, desculpa, no último vídeo eu falei a informação aqui errada, eu falei que ele tinha contrato até o final de 2023 com o Cruzeiro, não foi isso. O Pablo Cires foi um dos poucos, assim como o Chay, né, que chegou por empréstimo, mas até o final da atual temporada, tá? 25 anos de idade pro volante, que na atual temporada tem 5 partidas apenas pelo Cruzeiro, para você ter uma noção.
Ele foi relacionado aí para os últimos jogos contra Ituano, Ponte Preta e Vasco da Gama. Os últimos 3 que o Pablo Siles foi relacionado. O problema dele é jogar. Ele jogou 4 minutos no empate em 2-2 contra o Grêmio, o último jogo dele pelo Cruzeiro. Então, agosto, setembro, outubro. Tem aí mais de 2 meses que o jogador não entra em campo pela Raposa. Entrou em campo em agosto, nós já estamos aí quase em novembro. O último jogo antes disso foi 3 minutos contra o Londrina, 6 minutos contra a Tombense, vitória também de 2-0. E o último jogo e o único que ele foi titular em 2 jogos consecutivos, que foi contra o Bahia, vitória de 1-0 em casa, e o empate em 0-0 contra o Brusque, na minha opinião, pior jogo do Cruzeiro na temporada. O Pablo Siles estava como titular. Então, não diria que é culpa dele, mas não teve muito espaço, deve retornar ao Atlético, onde ele jogou apenas menos de 10 jogos, né, nesse ano. Foi comprado junto ao Vitória, que se destacou, Vitória e o Danúbio, né, emprestado pelo Danúbio, se destacou muito na Série B ano passado pelo Vitória, mas pelo Cruzeiro não foi bem nesse ano. Outro aqui nesse vídeo, o meio campista João Paulo, 32 anos de idade, meia que eu acho que se ele não tivesse lesionado, teria bons números sim pelo Cruzeiro, mas não vai sim continuar para o ano que vem, tá? Acho muito complicado, tem um contrato aí com o Cruzeiro, deixa eu só confirmar aqui no Transfer Market, porque eu não tenho certeza, né? Pegar aqui para ter certeza mesmo aqui para vocês, mas o João Paulo que tem 32 anos de idade, isso eu acho que complica bastante em pensar em uma renovação de contrato aí com o Cruzeiro, porém eu esperava muito mais dele aí realmente pelo clube, contrato até o final desse ano, então acaba aí ajudando para ele não continuar na próxima temporada. Tem que ver se ele vai estar recuperado totalmente, porque se ele não tiver, o Cruzeiro é obrigado a dar um tempo a mais de contrato até ele se recuperar, né, pela lei, mas eu acho que realmente muito inimaginável pensar que o Cruzeiro renova aí com o jogador, que igual eu falei, se ele tivesse continuado aqui pelo clube, eu tenho certeza que ele seria o titular no ano, era muito querido pelo Paulo Pesolano no início da temporada, no Campeonato Mineiro, e o último jogo dele, que ele jogou aqui pelo clube, foi contra a Tombense, no caso, no segunda ou terceira rodada do Brasileirão, fez 66 minutos naquele jogo. Nos últimos, antes desse contra a Tombense, para você ter uma ideia, nos últimos 6 que ele jogou, todas como titular. Então não tem nem como dizer, né, que o jogador não estava sendo cotado para ser titular no Cruzeiro. Dos últimos 10 no Campeonato Mineiro e Copa do Brasil, ele só não foi titular na final contra o Atlético e jogou naquele jogo contra o Remo, né, na derrota fora de casa na Copa do Brasil, um jogo muito ruim dele, que ele errou o pênalti, e logo na outra rodada contra a Tombense se lesionou, nem teve a chance de jogar contra a equipe do Remo, né, na volta no Independência. Pelo Cruzeiro não teve números ruins, 16 partidas, 4 gols e 2 assistências, muito bom em cobrança de pênaltis, e ele que havia se destacado muito nos últimos anos pelo Atlético Goiano. Ano passado pelo Atlético Goianiense, eu sou de Goiânia, então sempre fiquei de olho no jogador, que ele já teve 2 passagens por lá. No Atlético Goianiense ano passado, 42 partidas, 8 gols e 5 assistências, havia jogado muito bem também pela equipe goiana em 2018, com 33 jogos, 8 gols e 4 assistências. Foi bem no Avaí em 2019 com 10 gols, 2020 jogou pela Ponte Preta e Fortaleza, pela Ponte Preta foi bem em 2020 também com 38 jogos, 10 gols, então é um cara que vinha, ele tá bem basicamente o João, desde 2018, então é um jogador que foi bem pelo Cruzeiro quando teve a oportunidade, mas uma pena realmente ter se lesionado. Outro aqui nesse vídeo, com o contrato se encerrando no final do ano, Fernando Canezinho, 30 anos de idade, não vai continuar também no Cruzeiro no ano que vem. Engraçado que ele e o João Paulo começou a temporada como titular. Ele, o João Paulo e o Vagninho, tá? Que também agora eu vou falar sobre ele. O Fernando Canezinho com contrato até o final do ano, 23 partidas apenas e 2 assistências. Não tem nenhum problema de lesão. Última partida que ele foi relacionado no empate em 1-1 contra a Chapecoense. Olha o tanto de tempo que tem, né? 1-1 contra a Chapecoense no Mané Garrincha, o último jogo dele que ele foi relacionado. Eu até queria saber como que é o bastidor. Por exemplo, você tá treinando todo dia, você vê os companheiros, você foi o titular no início do ano, aí você vê o cara que, o pessoal não dando espaço para um cara desse. Será que fica bem o clima ali no vestiário? Nossa, mas, por exemplo, tem... Cara, quase 3 meses que ele não é relacionado. Será que isso aí, como que fica, né? Eu queria saber justamente sobre isso. Então, eu acho que realmente o Fernando Canezinho não vai jogar. Eu quero até pegar aqui o último jogo que ele foi titular, porque eu acho que tem tempo, hein? Vamos ver aqui, ó. Ele que, no caso, jogou aí, no último que eu falei pra vocês, contra o Brusque 0-0, um jogo muito ruim também do jogador. E o último que ele foi titular, olha isso, rapaz, acho que esse aqui, ó, contra o Fluminense na Copa do Brasil, no Maracanã, foi isso aí mesmo. Do nada ele jogou como titular, e antes disso contra a equipe da Ponte Preta e na derrota do Vasco no Maracanã também. Jogador que estava no Atlético Paranaense ano passado, campeão da Sul-Americana, jogou aí mais de 10 anos no futebol da Bélgica. Outro aqui também, que eu não vou me estender muito, porque já está confirmado, o Rômulo, 35 anos, tinha contrato até o final do ano que vem. Olha isso, ele chegou em 2021 pelo Cruzeiro, e o Sérgio Rodrigues na época assinou um contrato com ele longuíssimo, né? Eu lembro que todo mundo gostou da contratação, eu mesmo, mas assustou com esse contrato longo. Sorte que ele é muito parceiro do Cruzeiro, com a torcida, do Ronaldo, e antecipou esse vínculo em uma temporada
pela visão que eu vi na entrevista no Flow Esporte Clube, eu acho que ele deve ir continuar para um outro time. Eu não vejo ele jogando no Brasil, eu vejo muito mais ele na Itália do que aqui no país, porque na Itália ele tem muito currículo, jogou no Brescia, no Genoa, na Lazio, no Hellas Verona, na Juventus, na seleção italiana, então acho que ele consegue um time da primeira divisão tranquilo lá da Itália e tem um bom físico, né? Vocês vão lembrar que, por exemplo, na final contra o Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, ele era o titular do Cruzeiro. O último jogo que ele jogou foi contra o Brusque também, 0x0. Olha isso, né? O último jogo foi contra o Brusque. Acho que o Pesolano deve ter pegado trauma do time naquele jogo. E o último como titular na vitória no empate 1x1 entre CSA e Cruzeiro. Eu pensava que tinha até menos tempo, viu? CSA e Cruzeiro, o último jogo aí do Rômulo como titular no clube. Então, dita aí essa lista de meio de campo, quem eu acho então que vai continuar no que vem? O Xavier, que é da base, Daniel Júnior também, no caso o Neto Moura comprado junto ao Mirassol, o Agil também volante da base e o Felipe Machado com contrato renovado até o final de 2024. Indo aqui para os atacantes, igual eu vou falar aqui, quem eu acho que vai ficar, né, já de cara? O Stênio, o Joseph, o Bruno Rodrigues, no caso o Lincoln e o Edu. E eu acho que esses aí os que garantidos que vão ficar. E eu quero comentar agora sobre cada um dos casos. O Jajá, eu não acho que vai continuar para o ano que vem, só se o Cruzeiro quiser fazer o investimento. Por quê? Porque o Jajá é igual o Zé Ivaldo, está emprestado pelo Atlético e tem 21 anos de idade. Diferentemente de outras ocasiões, quando o Atlético Paranaense recebeu o jogador de volta por empréstimo, nesse momento, se ele não for vendido, se o Cruzeiro não fizer uma proposta, o Atlético não veria problemas em dar chances para o jogador que usa o time de base, o time sub-20, o time de promessas no estadual, e aí ver se ele vai ter uma sequência ou não no ano. Pelo Cruzeiro nessa temporada, 20 partidas, 4 gols e 2 assistências, um gol no jogo contra o Novo Horizontino, jogador que se destacou pelo CRB, na Série B do ano passado, com 28 partidas, 8 gols e 3 assistências. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do Jajá, se ele deveria ficar ou não, porque eu acho que o Cruzeiro, se desse uma proposta aí pra ele, para compra, em definitivo, eu acho que compensaria. Na minha opinião, eu vejo que tem sim um potencial de continuar no clube. Outro que está numa situação que eu não coloco nem que ele vai continuar, nem que ele vai sair, é no caso do Rafa Silva, 30 anos de idade, centroavante. Por que eu falo isso? Porque, no caso, o contrato dele com o Cruzeiro é até o final desse ano. Surgiu aí no Super Sports que ele tinha uma proposta do futebol lá da Coreia do Sul e teria um salário que o Cruzeiro nem chegaria perto de pagar para ele. De acordo com o Nicola, ele recebe 150 mil por mês no Cruzeiro e ano que vem poderia ter uma renovação, se ele quisesse, e ter um salário maior. Mas ele acabou se lesionando e só deve voltar em fevereiro, março do ano que vem. Por que o Cruzeiro vai ser obrigado a ter mais 3 meses de contrato para ele? Porque não fala, não, então já que você vai ficar 3 meses aqui se tratando na Toca da Raposa, vamos renovar por mais um ano, vai até o final de 2023. Eu acho que isso tem muita chance de acontecer, tá? Eu como torcedor, vendo a visão do Cruzeiro, que acompanhando quase tudo no dia a dia há 4 anos, eu acho que pode ter grande chance disso acontecer. Porque pelo departamento médico no Cruzeiro, ele voltou a jogar depois de 4 anos, tá? 18 partidas, 6 gols e 3 assistências. O último ano que ele atuou com tanta frequência assim foi lá no Zhuhao, da China, com 23 jogos, 23 gols em 2018. Quero saber, o que você acha? Você acha que ele fica? Você acha que ele sai? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Outro aqui também, o Luvanor que tem 32 anos, contrato se encerrando no final dessa temporada. Centroavante que não teve números ruins, 30 partidas, 6 gols e 2 assistências, mas eu acho que ele não vai continuar porque já tem 32 anos. E o Cruzeiro, para essa posição de centroavante, tem o Lincoln e o Edu. O Lincoln emprestado até o final do ano que vem, não acho que ele saia. E o Edu também com um contrato longo com o clube, não acho que o Edu também deve sair do Cruzeiro. Só se surgir uma proposta alta e aí sim o Cruzeiro negociá-lo, tá? Eu acho que o Edu sairia só nesse caso. Mas o Luvanor, que fez 6 gols aí pelo Cruzeiro, 30 jogos e 2 assistências, tem jogado com frequência, é igual o caso do Oliveira que eu vejo, tá? O William Oliveira. O último jogo dele titular contra o Novo Horizontino, jogou 73 minutos, titular na derrota para o Guarani e, no caso, é um cara que revezava bastante, né, a titularidade aí na equipe do Cruzeiro, mas eu acho que não vai continuar para o próximo ano. Quero saber se você concorda, discorda sobre mim, sobre esse tópico. Outro aqui nesse vídeo, que eu acho que também é de se esperar, o Wagninho, que tem 32 anos, mas é um problema maior, porque o contrato dele com o Cruzeiro ainda tem mais um ano, tá? Vai até o final de 2023, então vai ter que arrumar um outro time para emprestá-lo. Nesse ano, em agosto, surgiu rumores do Sport, do Guarani, do Ceará e do Goiás. Tanto que ele não jogou a Série B, no caso aí, ele não poderia jogar com outro clube, igual o Sport e o Guarani, procuraram ele, mas ele não tinha atingido o limite de jogos. Fez 20 partidas, 1 gol, 2 assistências, uma decepção na minha opinião, tá? Ele foi muito bem pelo Curitiba ano passado, 11 gols e 48 jogos pelo clube. E olha que ele vivia, antes disso, bons momentos pela camisa lá do time da Coreia do Sul. Jogou lá na Coreia 4 anos e sempre com uma média muito alta de gols. Uma pena. Vamos ver se o Cruzeiro consegue um outro time para pegar ele por empréstimo e pagar 100% do valor, para a Raposa também não ficar no prejuízo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo.
Outro aqui nesse vídeo, o Rodolfo, jogador de 30 anos de idade, que não deve continuar para o ano que vem, já foi informado também. O América tem interesse em utilizá-lo ano que vem. Então não vai ser um problema para ninguém, né? O Rodolfo aí também, valeu aí pelo que o Rodolfo fez nesse ano. O Pesolano gosta do futebol dele, para falar a verdade, porque nesse ano ele tem 21 participações, 2 gols e uma assistência. Grande parte delas foi no Campeonato Brasileiro. O último jogo dele que ele atuou como titular foi aí, no caso, o último jogo dele contra o Novo Horizontino, jogou 45 minutos, e contra o Guarani 13 minutos. Mas titular mesmo, rapaz, deixa eu olhar aqui, hein. Ele jogou aí 45 minutos contra o Fluminense lá no Maracanã. Não tô lembrando agora se ele foi titular ou reserva. Eu acho que ele foi sim. Tirando isso, o último jogo que ele jogou no segundo tempo, mais tempo, contra o Criciúma, fora de casa, jogou 45 minutos. E sinceramente, ó, realmente aqui, ó, achei agora. Empate 1 a 1 contra a Tombense e vitória e derrota para o Remo lá fora de casa, que ele fez um dos gols, né? Os últimos 2 jogos que ele foi titular pelo Cruzeiro. Então, no caso, no mês de abril. Então tem muito tempo que o Rodolfo não joga, não vai continuar certo aí pro ano que vem. E outra aqui que eu fico em cima do muro é no caso do Juan Christian, que ele jogou nos últimos jogos aí pelo clube, 4 partidas, uma assistência, foi muito bem contra o Novo Horizontino e está emprestado até o final do ano. Se o Cruzeiro quiser, eu acho que poderia ser uma boa para testar ele um pouco mais ano que vem no Campeonato Mineiro. Emprestado pelo Azures, que é o time do Marcelo aí, que emprestou ele para o Cruzeiro, tinha se destacado também no Emirados, jogador com passagens pela base do Grêmio, do Atlético, e vamos ver, né, eu ficaria com o jogador para dar um pouco mais de prazo. Eu quero saber a sua opinião dessa lista, quem que você acha que fica, quem você acha que sai, deixa aqui embaixo que eu tô curioso para ver a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar nós aqui a chegar a essa marca de 40 mil inscritos no YouTube. Valeu, galera!